Pois é, pessoal, estamos aqui de volta. Eu acho que não ficou tão claro na gravação anterior, né? Mas então, só para contextualizar, se você tá vendo esse vídeo, provavelmente é porque você já sabe o porquê dele. Mas eu faço parte do Game Blast, eu sou a supervisora do podcast do site. E um dos episódios aqui eu fui desafiada, digamos assim, a começar DMC. A gente vai fazer um episódio especial sobre cada um indicando para os participantes do podcast um jogo que seria interessante essa pessoa jogar. Talvez um jogo que seja fora da zona de conforto dela, né? Mas que seja uma experiência que provavelmente, assim, por ela, talvez ela não jogaria, mas por indicação de outra pessoa, talvez sim. Então, o Kevin Menezes, nosso editor, um dos nossos editores do podcast, me sugeriu aqui o DMC Devil May Cry, que o Devil May Cry é uma das franquias preferidas dele. E como ele viu que é um jogo que eu já tinha um interesse há um tempo, já estava na minha lista de desejos ali da Steam, né, mas que eu nunca tinha dado uma chance, ele falou, vai aí com a mente aberta, já que você não tem tanta experiência com hack and slash, mas ao mesmo tempo você gosta de jogos de luta, talvez seja um gênero aí que você goste. Pra quem tá acompanhando esse vídeo, provavelmente já sabe, mas eu cheguei a gravar minha primeira gameplay, deu abrindo o jogo realmente aqui e fazendo a primeira missão mesmo, totalmente alheia mesmo, que eu não sabia nada sobre o jogo. E agora, depois de algumas semanas, eu finalmente tô aqui gravando a última missão do jogo. Não é a da DLC, tá? É do jogo base mesmo. Da DLC eu não tenho certeza ainda se eu vou gravar. Provavelmente não, porque eu sou bem lerda pra editar vídeo. Então provavelmente vai ser só aquele primeiro vídeo que vocês já têm acesso. E este aqui com a última missão. A ideia é que vocês comparem esses dois vídeos e vejam aí a minha evolução. Ou não, né? Vai ver que eu continuo ruim do mesmo jeito. A segunda opção é bem provável. Então fica a critério de vocês aí decidir o que realmente foi a minha jornada. Então, sem mais delongas, vamos pra finalmente a última missão aqui do DMC, né? Então vamos lá. Até pra mostrar pra vocês como é que tá o meu save. Então aqui eu nem vi quanto tempo de jogo eu tô. Tô com quase 15 horas. Acho que tá normal, né? Pera. Não, gente, desculpa, 15 horas. O 14 ali foi o último horário que eu joguei. Na verdade, tá com 11 horas e 20 minutos. Acho que é a média, né, dos jogadores. Não sei, provavelmente o pessoal que é veterano na franquia deva zerar isso aqui um pouco mais rápido do que eu. Mas como foi meu primeiro contato, então vamos ver. Acho que tá dentro do esperado, pelo que eu pesquisei. Beleza. Então vamos até aqui, missões mesmo. Devil Hunter. Aqui pra vocês terem ideia, né? Então só falta mesmo o final. Eu até achei engraçado que eu pensei que já dando spoiler aí de mais de 10 anos atrás, eu pensei que o último chefe seria o Mundas, né? Mundus. Depende aí do jeito que você fala. Mas não, ele foi aqui da missão 19. Até que foi uma batalha que eu gostei, mas eu deixo pra vocês saberem mais as minhas impressões. Provavelmente vocês vão ter que ouvir o podcast que a gente vai produzir aí nas próximas semanas. Então vamos aqui pro final. Eu acho que eu não consigo gastar nada. Deixa eu ver aqui na lojinha. Melhorias não tem nada que eu possa fazer. Aqui dá pra verem, vocês têm uma noção ali pro pessoal que joga Devil May Cry. Provavelmente reparou, assim, que os itens estão caros. Então isso indica que eu comprei bastante. E se eu comprei bastante item, isso já indica uma coisa, né? Que eu sou ruim. Então, mas não dá pra pegar nada aqui por enquanto. E nem vai dar, né, a última missão. Então, vamos lá. Iniciar a última missão de DMC. What's happening? Limbo has collapsed into the real world. What was once hidden is now laid bare for all to see. Revolution is in the air. I never believed I'd live to see this day.
Just the beginning of the end for the demons. Mankind would be free. Yes. Free from the demons. The path is clear for us to rule. Pam, pam, What did you just say? pam. The path is clear for us to rule. To rule what? This. Everything. Virgil. You mean like Mundus? No. No. We'll be nothing like Mundus. We'll respect our subjects, not enslave them. Subjects. He means you. He means humans. I thought we were fighting for freedom. It was his freedom we were fighting for, not yours. Don't be so simplistic. Humans are frail. They're like children. They need protection. Not just from others, but from themselves. We, you and I, have saved them. You and I saved them? Who else? A human. Cap was useful, but Useful. Cat saved my life. Cat held out under torture to keep your existence a secret. Cat led us through the tower to Mundus's lair. We would have failed 20 times over if it weren't for her. listen. If you can't see the chaos that humans will cause, if you don't want the responsibility of protecting them, then stand aside. I'll rule alone. I didn't help you destroy Mundus so that you could take his place. I can't let you do this, Virgil. And I can't let you stop me, brother. Stand aside. Don't do this. Virgil, please. Stay out of this! Eu tô me sentindo quando você joga Kingdom Hearts pela primeira vez, você descobre que no Coliseu tem o Sephiroth. Eu tô me sentindo exatamente desse jeito e... spoiler da minha vida, eu nunca consegui derrotar o Sephiroth. Então, vamos ver como é que vai ser aqui. E pra quem não sabia dessa questão do Sephiroth, desculpa, gente. Spoiler também de 20 anos atrás, do primeiro Kingdom Hearts. Nem vi o que eu tô equipada. Oh, mas a espada do Virgil é bacana e é legal. Nossa, fiquei cega agora. Ok, agora sim. Ai, tá. Não, errei. Ah, já começou bem, ó. Já começou bem. Não era isso que eu queria fazer. Eu quero fazer isso aqui, ó. Ah, tá. Oh, meu Deus. Ah, mas começou bem, né? Tá, você não... Também não funciona. Bem, atira. Aê. Consigo pegar? Não, né? Nossa, que saco, gente. Trocar pro soco? Acho que não. Parece que é uma batalha meio de parry, né? Don't be. Ok. Nossa. Oh, meu filho, vai. Ô, Virgil. Ajuda a te ajudar.
Aê, não. Ah, errei o time. It's not too late. Yes, it is. Vai, meu filho. Ah, não dá pra fazer. Ah, droga. Oh, mais um. Tá, o que que faz isso aqui? Dá merda. É isso que faz. Putz, grila. Eu vou morrer já. Oh, gente, como é que... Eu tenho que usar as angelicais? Eu vou morrer já, não tem problema. Olha lá. Vou colocar fim de jogo. Eu tô achando que é por parry isso aqui, né? Tá com jeito de parry. Dá pra pular? Deixa eu pular, obrigada. Tá, pelo jeito é coisa de parry mesmo. Vai. Ah, pedra, acho que eu... Ah, tá, acho que eu descobri uma coisinha. Tá. Quando aparecer a azulzinho ali, eu tenho que usar angelical. Se for vermelho, tem que ser a outra. Vou deixar assim, então, a configuração. Não, já não melhorou nada. Vai, meu filho. Aê. Ah, velho. É por parry mesmo.
not too late. Yes, it is. Já foi um pouco melhor do que a primeira tentativa. Vai. Foi um pouco melhor. Aí eu tenho que seguir a mesma coisa aqui, né? Pro clone. Cadê ele?
Pronto. Vai na apelação mesmo. Dante, don't kill him. Please. I am begging you. Please stop. For me. Agora, como a pessoa não morre com uma espadada assim, né? É um Nephilim, Heloísa. Tem o senso de descanso aí. O Verge foi pensando, nossa, vi minha vida passar diante dos meus olhos agora. Toda a minha vida passou diante dos meus olhos. Foi muito chato. The world is under my protection now. You've chosen the wrong side. You're not human. Dante. Mas isso não faz ele parecido? He Com o never Verge? will be. Meio que abraçar o mundo e falar que é dele? Ou ele tá mais no sentido de guardião? Não e não de governante. I loved you, brother. Não parecia muito, não. Você amava o irmão, tentou matar ele agora há pouco? Os dois, né? I don't know who I am anymore. I know exactly who you are. You are Dante. Nothing more and nothing less. E acabou! Uhul! Era pra essa parte ter som? Do tipo, música? Ah, não, pera, tá um ruidinho pra ir na música, beleza. Ah, a música da primeira fase. Ah, um paralelo legal. Ok, acho que agora já dá pra fazer algumas observações ou vocês preferem que seja mais no podcast? Bom, vou dar uma pincelada aqui, uma visão geral. Assim, a primeira coisa que me chamou muito a atenção foi o combate. Acho que não tem como não falar do combate desse jogo, que é realmente, ele é muito gostoso e é muito diferente do que eu tô habituada. Como eu falei, eu nunca joguei hack and slash, nunca tive o costume de jogar hack and slash. Eu cheguei a tentar jogar o Devil May Cry 3, na época que eu tinha o Play 2, mas eu lembro de jogar, tipo, a primeira fase só, e eu era bem nova, eu era adolescente. E eu lembro que eu não consegui passar do primeiro chefe. Eu sei que tem aquela questão que o Devil May Cry 3, a versão, a Special Edition, né, que foi a que veio pro ocidente, na verdade ela tem a dificuldade aumentada em relação ao japonês. Eu imagino que teve parte de eu não ter prosseguido naquele jogo deve ter sido por isso, né? De eu ter achado bem frustrante, ainda mais com a idade que eu tinha na época. Que eu tava voltando a jogar videogame, então não tinha toda a habilidade que eu tenho hoje. Continuo não tendo, né? Mas isso a gente deixa pra depois. Uma coisa assim, que por exemplo, eu acho que até a fase 18 ainda tinha mecânica que tava sendo apresentada no jogo. Por exemplo, tem essas lâminas, né, que lembram bumerangues. Eu esqueci o nome delas agora. Que eu acho que é na fase 18 ou 17 que elas são introduzidas. E assim, eu já tava acostumada com a foice, que era a única arma angelical. E aí quando vieram elas, eu fiquei, meu Deus,
Deus do céu, era isso que eu precisava. Então, essa questão de organicamente introduzir as outras armas, se você for aplicando isso no seu gameplay, é uma coisa que eu gostei bastante desse jogo. Justo que, por exemplo, na primeira fase, que você só tem a espada e as pistolas, né? Você fica bem limitado em relação à jogabilidade. E eu lembro que quando eu fui avançando mais no jogo, conforme essas novas armas foram desbloqueadas, eu voltei na primeira, segunda fase, porque eu lembrava que tinha coisas que eu não conseguia ter acessado lá, porque eu não tinha as armas angelicais nem demoníacas. Então foi um incentivo para eu voltar nessas fases aí, conseguir pontuações melhores, isso aí eu achei bem bacana. E é um jogo que ele te recompensa pelo improviso, pela criatividade, principalmente dos combos, né? Então, eu até brinquei em certo momento enquanto eu tava jogando, que assim como jogos de luta, quando você não sabe o que tá fazendo, que você aperta todos os botões à espera de milagre, tinha momentos que eu tava jogando aqui, que eu tava apertando todos os botões à espera de um milagre pra ver se meu ranking subia. Eu sinto que eu ainda não dominei o sistema de combate, vocês podem perceber até nessa última batalha. Mas, assim, é algo que foi uma coisa que me manteve incentivada pra continuar jogando. Como eu poderia melhorar em relação ao combate. Isso aí foi algo... Acho que foi a coisa mais positiva do jogo em si, pra mim. Ainda sobre a jogabilidade, uma coisa que eu não gostei muito foi a questão de você não ter mira pros inimigos. Aí você pode até estar pensando, Elô, mas os inimigos são em gerais fracos, não tem necessidade de você ter uma mira. Então, o problema é que tem inimigos que só são atingidos com determinados ataques. Por exemplo, tem inimigos que só são atingidos por armas angelicais ou armas demoníacas, né? Então, às vezes eu queria atingir determinado inimigo, só que a minha mira mirava em outro. Assim, o jogo definia, não, esse inimigo está mais perto, vou atingir ele, quando eu queria atingir o que estava um pouco mais distante. Então isso acabou causando alguns imprevistos nas minhas estratégias, que eu queria eliminar determinado inimigo para facilitar a vida e o jogo não me deixava. Acho que essa questão de você não ter uma mira manual, que você pode selecionar o inimigo que você quer abater, isso foi uma coisa que eu estranhei muito e eu acho que em determinados pontos isso dificulta demais a jogabilidade. Por exemplo, nessa última luta aqui contra o Virgil, eu queria ter uma mira fixa pra não ficar perdendo ele de vista o tempo todo. Vocês repararam como várias vezes eu tive que mudar a câmera ali pra conseguir ver onde ele tava, né? Pois geralmente ele ia pra trás de mim. Então acho que em relação ao combate, essa é a minha maior crítica. Gostei da variedade de inimigos. Não, assim, pela duração do jogo, acho que a quantidade de inimigos aqui apresentados é boa. Acho que poderia ter um pouquinho mais, mas em nenhum momento eu senti que eles estavam repetitivos. Então acho que tava uma quantidade legal. Agora, meus dois maiores pontos negativos que eu considero foi história. Que praticamente, assim, eu sou uma pessoa que, como eu falei, pouquíssimo contato com Devil May Cry. A história, então eu não tenho o apego pelo Dante original, pelos personagens originais. Mas esse jogo não me fisgou. Simplesmente porque o Dante, principalmente no início do jogo, ele é um escroto. Então não tinha como eu gostar dele, eu não conseguia gostar dele. E o fato de ser um jogo que zoa o tempo todo ali, né? Ele usa palavrão, gírias, essas coisas. Principalmente os palavrões acabaram me incomodando um pouquinho. Por conta que em vários momentos eu sentia que o roteiro foi escrito por uma criança de 12 anos, do tipo, aprendi um palavrão novo, preciso usar isso aqui o máximo possível. Principalmente na luta das Sucubus, tem um diálogo ali que quem jogou provavelmente sabe do que eu tô falando, que eu só vi aquele diálogo e falei, ai gente, que preguiça. Então essa questão do roteiro, como ele é escrito, a maneira que eles fizeram, vamos deixar o Dante mais badass, porque ele é sério, sei lá das contas, não. Pra mim isso deixou o personagem mais imaturo. Isso foi uma coisa que eu não gostei. E a história em si também não me pegou. Achei bem meh. Não tenho muito o que falar dela, assim. Uma coisa que eu não gostei, um momento da história ali mais pra frente da Lilith, que o Dante descobre que ela tá grávida do Mandas. E aí eles decidem matar o filho da Lilith. Aquela parte eu fiquei muito desconfortável, assim. Que, assim, tanto pela aparição
do filho dela. Achei uma cena, assim, bem grotesca. Não de dar medo, mas eu senti um certo asco, né? Não gostei muito daquele vilão ali, daquele chefe, pra ser sincera, assim. A aparência dele me causou um desconforto bem grande. Por questões, assim, eu sei que ali é um ser demoníaco, mas eu ainda vi uma criança, eu vi um feto. Então aquilo me deixou bem desconfortável. E depois, né, quando o Virgil mata a Lilith, aquilo ali foi uma cena que eu fiquei bem desconfortável, assim. Eu não sei dizer o motivo, talvez a maneira como foi dirigido ou a decisão de roteiro foi algo que realmente aquilo não foi muito legal pra mim. Sinceramente, eu já não tava ligando muito pro roteiro, mas aquilo lá me deixou extremamente desconfortável. Então eu acho que esse pra mim foi o maior ponto negativo em relação à história. Era pra ter sido o plot twist, talvez o momento clímax, mas foi um momento que me causou um desconforto, um certo asco. E ainda sobre os chefes, já que eu citei o filho da Lilith, eu até que gostei dos chefes desse jogo. Por exemplo, o Barbas, né, o Bob Barbas, foi uma luta que eu achei bem interessante. Não particularmente difícil, mas eu gostei por ter um elemento meio puzzle ali, né? E a ambientação também achei bem legal. A da Lilith eu não gostei tanto, mas eu não gostei muito da fase dela. Porque a direção de arte que eles escolheram naquela cena, que eles usam muitas cores quentes e piscantes, aquela fase me causou um certo desconforto visual. E aí depois a gente tem a batalha contra o chefe, então foi um plus, assim, de... Realmente não deu muito certo pra mim. Mas o Mandas, por exemplo, foi um chefe que eu gostei bastante, achei ele bem legal. E gostei dos elementos de exploração também. Não são tantos elementos, assim, não é um jogo de exploração, mas ele tem um incentivo ali de você voltar nas fases, conseguir classificações melhores e até, por exemplo, tem portas que só são abertas com determinado equipamento. Isso aí eu achei interessante. Então eu acho que ele tem um fator replay bem legal. Eu acho que eu falei bem o geralzão, assim, as coisas principais que eu tinha em mente pra falar. Então eu vou discorrer melhor sobre isso no podcast, mas acho que aqui dá uma boa primeira impressão do que eu achei do jogo. Ah, uma coisa que eu quero comentar. Como foi a minha primeira experiência com Hack and Slash? Peraí. Você completou o Devil May Cry, o novo modo desbloqueado, Song of Sparta, com novas configurações e comportamentos de inimigos. Experimente esse novo nível de dificuldade. Novo traje desbloqueado, Dante de cabelo branco. Acesse trajes a partir da tela iniciar missão, selecionando aparências e gratificações. Ah, legal. Uma coisa que esse jogo me proporcionou que eu achei interessante. Por ser o primeiro hack and slash que eu joguei, por ser um hack and slash recente, entre muitas aspas, tem aí seus 10 anos, mas pelo que o pessoal já falou dos Devil May Cry, ele é um dos que tem o combate mais interessante. Eu fiquei curiosa para experimentar outros jogos do gênero. Por exemplo, depois, antes de gravar esse vídeo, eu comecei a olhar, por exemplo, o preço de Bayonetta, que era um jogo que até então eu nunca tinha dado muita atenção, tanto por questões da personagem, mas que hoje eu acho que é uma coisa que eu tenho a cabeça um pouco mais diferente, mais aberta para isso, então acho que Bayonetta, por exemplo, seria um jogo que eu daria uma chance por ter jogado DMC, por ter tido esse primeiro contato com Hack and Slash e querer outras experiências. Então, eu acho que no final, apesar de ser um jogo que eu não daria mais do que 7 pra ele, sinceramente, mas foi um jogo que eu me diverti bastante e que ele me abriu essa possibilidade de experimentar outros jogos do gênero, que era uma coisa que até então eu nunca tinha parado pra pensar. Nossa, eu não joguei tantos hack and slash. Será que é um gênero que eu gostaria? Talvez seja um gênero que aí pra frente eu experimente mais jogos. Então, dá pra dizer aí que DMC acabou servindo aqui pra uma coisa a mais aí na minha vida, que é despertar meu interesse por hack and slash. Então, as próximas impressões vocês veem aí nas próximas semanas, que a gente vai lançar o podcast do Jogo Meu que eu Jogo Seu, que aí eu falo realmente todas as minhas impressões e a minha experiência jogando DMC. Até lá, obrigada por assistirem e quem sabe até a próxima, né? Tchau, tchau!